Beleza, comecei. Vamos começar. Muito boa noite a todos que nos assistem, a todos os amigos e amigas que nos assistem neste ambiente virtual. É com muita alegria que hoje damos continuidade às nossas reuniões de estudo das quartas-feiras, trazendo para nós um amigo, um colaborador espírito, o Dr. Carlos Roberto Souza de Oliveira. Mas antes de passarmos a palavra e de apresentarmos o Dr. Carlos Roberto, eu convido a todos que estão aqui neste momento e que futuramente nos assistirão pelo YouTube para que acerenemos os nossos corações para uma melhor sintonia com Deus Pai e Jesus, nosso querido amigo, para nesse momento de prece nos dirigirmos. Jesus, Senhor de nossas vidas. Nós viemos ao teu encontro neste momento buscando uma aproximação maior, para que possamos, apesar das nossas limitações, e reconhecidos que pequeninos somos, absorver as tuas energias de amor e que essas energias possam envolver a todos quantos convivem conosco, quer de forma profissional, quer no trabalho voluntário. Possamos distribuir também, Jesus, as energias de paz por onde passarmos, que elas sejam multiplicadas, como foram multiplicados os pães e os peixes, para que a paz possa finalmente reinar em nosso planeta, nesse nosso lindo planeta azul. Em especial, na noite de hoje, Jesus, nós queremos te pedir que abençoe e ampare especialmente o nosso companheiro de tarefa, o Carlos Roberto de Souza, nosso palestrante, que vai trazer para nós importantes pontos de reflexão a respeito do binômio saúde e doença. Que ele possa sentir-se acolhido, amparado, que os teus benfeitores amigos continuem junto a ele para o bom desempenho da tarefa que se propôs a realizar. E assim, Jesus querido, em teu nome, nós pedimos permissão a Deus nosso Pai para dar início a essa reunião da noite de hoje. Que assim seja. Bom, queridos amigos e amigas, nós temos hoje, como eu já falei, o nosso querido companheiro, Dr. Carlos Roberto Souza de Oliveira. Ele é membro da Associação Médico Espírita do Brasil e vice-presidente da Associação Médico Espírita do Brasil e presidente da Associação Médico Espírita de Campina Grande. Profissionalmente, o Dr. Carlos Roberto é anestesista e um trabalhador de múltiplas fontes. Ele é coautor do livro Bioética Espírita e membro do Departamento de Bioética, além de ser um grande organizador de eventos no âmbito do braço internacional da Associação Médico Espírita do Brasil. O Dr. Carlos Roberto vai nos brindar hoje com o estudo Por que Adoecemos? Raízes da Doença à Luz da Epigenética e da Espiritualidade. Doutor Carlos, o ambiente é virtual, seja muito bem-vindo, mas o afeto é real. Você tem entre 40 e 45 minutos para a exposição do tema, e após a exposição, nós abriremos para o debate. Seja muito bem-vindo, a palavra é sua. Obrigado, querida Ana. Boa noite a todos. É com muita alegria que nós estamos aqui, mais uma vez, participando deste encontro virtual, desse encontro de corações, de queridos amigos, e podemos hoje dar continuidade ao debate, à discussão sobre esse tema que praticamente é o que leva-nos a buscar consultórios, psicólogos, igrejas, templos, porque todos nós passamos de alguma forma por algum tipo de doença. E ao enfrentar algo dessa natureza, nós vamos, é claro, buscar compreender as suas causas e, compreendendo as suas causas, tentar encontrar a terapêutica adequada. Eu acredito que os slides já chegaram aí, né? Confirmam, amigos. Chegou sim. Então,
Ok, então, muito bem. Nós vamos fazer aqui uma viagem, digamos assim, dentro dos conceitos espirituais e a sua ponte com a genética, para poder, à luz do que a doutrina espírita nos revela e o do que a genética pode nos dizer, podemos compreender onde estão as verdadeiras causas do adoecimento, para que cada um possa pensar na sua terapêutica que seja mais eficaz. Bem, nós começamos o seguinte: analisando a evolução do espírito, nós vamos perceber que nós somos um viajante do tempo, certo? Que nós estamos de muitas e muitas encarnações, conforme diz aqui André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, viajando, tendo como meta como destino, ou seja, uma condição elevada que foi definida pelo plano superior. E nesta caminhada que nós vamos ao longo de todos os reinos, nós vamos construindo, ou seja, tecendo com os fios da experiência a túnica da própria exteriorização. Que túnica é essa? Ó? Aqui nós temos a túnica física, e mais aqui na frente nós já temos uma túnica muito luminosa, que é o câncer luminoso. Então nós temos uma túnica de esterilização, são os nossos corpos, que nós vamos ver mais na frente. Gravem bem esse slide, nós vamos voltar sempre a ele mais na frente quando a gente chegar. Mas como é que nós vamos construindo este corpo de esterilização que nós apresentamos? De acordo, ó, com o molde mental, ou seja, com o estado mental de cada um de nós. E este molde mental que nós conduzimos, que nós trazemos, ele funciona dentro de três leis importantes: a lei de ação, que é a lei de liberdade, do livre-arbítrio, a lei de reação, que é a lei da responsabilidade, e a lei de renovação, que é a capacidade que todos nós temos de estar sempre reconstruindo as nossas vidas. Então, o nosso molde mental vai funcionar dentro dessas leis, e através desse mecanismo, dessas três leis, o indivíduo vai automatizando as próprias aquisições, ou seja, ele mecaniza. O que é que ele mecaniza? Isso aqui, ó, as suas experiências. E tudo que fica armazenado, arquivado dentro de nós, passa a funcionar de uma forma automática, obedecendo a impulsos inconscientes, que são porque é da lei que o automatismo ele funcione, uma vez que ele foi gerado por uma ação. Então, esses automatismos ficam enraizados dentro das nossas conquistas. Por isso que nós colocamos, são raízes das doenças. Ou seja, onde é que estão as causas profundas do adoecimento do ser humano? Então, como é que é o que é que nós podemos falar desse molde mental? O Espírito Calderaro, lá no Mundo Maior, no capítulo primeiro, ele diz, ó, a codificação do plano mental das criaturas, ninguém jamais a impõe, é fruto do tempo, do esforço e da evolução. Da evolução daquela caminhada longa que nós estamos atravessando, obedecendo às três leis. Então, trabalho, esforço e tempo é que vai fazer o somatório de tudo isso, o indivíduo construa o seu plano mental, ou seja, estruture o seu molde mental. E ele continua mais dizendo o seguinte: esse molde mental que a gente viu, aqui já é no capítulo 3, aqui ficou só faltando uma correçãozinha, em vez do capítulo 1, é o capítulo 3. Então, o que é que acontece? Esse corpo, essa túnica da esterilização que ele vai construindo, é exatamente o corpo espiritual e, consequentemente, o corpo físico. Então, o corpo perispiritual humano, como diz Calderaro, é, por hora, a nossa mais alta conquista na Terra, no capítulo das formas. Veja bem o que é que o instrutor diz. Por hora, quer dizer. Então, esse corpo espiritual, essa forma física que nós temos, isso está implícito aqui, quer dizer que ela é transitória ainda, certo? Mas ela é o veículo das nossas manifestações, por onde nós vamos exteriorizar as nossas conquistas. Então, esse corpo espiritual,
Como é que ele funciona? Ele vai ter uma ação específica de acordo com o nível de evolução do indivíduo, de acordo com o seu molde mental. Então, por exemplo, nas almas esclarecidas, o nosso corpo espiritual, ele é ponte para o campo superior da vida eterna, para onde cada um de nós vai caminhar à destinação futura pela qual nos está reservada pelo plano superior, conforme foi dito por André Luiz. Nos espíritos vulgares, o corpo espiritual ele é restrição indispensável e justa. Por quê? Porque ele vai controlar ali exatamente os nossos impulsos para discipliná-los, para corrigi-los, para orientá-los dentro desse mecanismo de aquisição de experiências que nós vamos adquirindo de existência em existência. E naqueles que têm as consciências culpadas, ou seja, nos seres mais comprometidos perante a lei, é cadeia intraduzível. Por que, ou seja, é uma prisão. Por quê? Porque lá estão registrados todos os erros cometidos por cada um de nós, ou seja, as nossas faltas, guardando-as, ou seja, arquivando-as com todas as particularidades vivas da queda. Com quê? Com todo o conteúdo emocional, com todos os personagens, com todas as situações que foram vivenciadas pelo espírito quando ele caiu, ou seja, quando ele cometeu o erro. Então, é esse corpo espiritual aqui, dentro desse princípio, desses três grupos de classificação pelo qual nós podemos considerar, é exatamente a túnica de esterilização que o espírito vai construindo com os fios da sua experiência. Então, dentro desse mecanismo, quando nós queremos analisar a questão de doença ou de saúde, nós não podemos fugir dessas duas leis, né? Como eu já falei, livre-arbítrio e lei de causa e efeito. São as leis principais. Em cima dessas duas leis é que nós vamos aplicar os mecanismos de renovação. Então, aqui está a ação, a liberdade que o Criador nos concede para que nós possamos agir dentro da vida. Porém, também sujeitou-as, ou seja, nos colocou na condição de respondermos pelas consequências das ações, ou seja, dessa liberdade que ele nos deu. Tudo isso dentro de um processo justo, certo? Dentro de todo o processo evolutivo na busca da perfeição, como foi dito, destino superior, destino traçado pelos planos superiores. Então, aqui a gente age na lei, no livre-arbítrio. Na lei de causa e efeito, somos responsáveis pelas consequências para buscar a renovação e a capitulação. Então, como é que ocorre isso? Segundo o que Emmanuel fala no livro Leis de Amor. Quando o espírito age erradamente, quando ele cai, o que é? Ele vai em qualquer setor da experiência evolutiva. Veja bem, qualquer setor. Ele marca o corpo espiritual, ele vinca, quer dizer, ele deixa lá com desequilíbrios e distonias. Fica uma marca, um registro em forma de desequilíbrio e distonia. Por quê? Porque foi uma conduta errada, uma conduta equivocada. Se fosse uma conduta certa, esse vínculo, essa marca era de equilíbrio e de harmonia. Tudo que nós falarmos aqui, nós estamos aqui priorizando a questão da desarmonia, do desequilíbrio e das distonias. Por quê? Porque nós estamos aqui falando de doenças. E quando nós estamos para falar no adoecimento, é uma consequência da atitude errada do espírito e não da atitude certa. Então, esses desequilíbrios, eles vão criar exatamente uma predisposição para que determinadas enfermidades atinjam aquele órgão. Nós vamos ver mais na frente assim, qual é o órgão, conforme o órgão atingido. Quer dizer, se a gente, onde a gente erra e a gente afeta aquele órgão, a predisposição mórbida, ela vai ser instalada para gerar o desequilíbrio, a enfermidade naquele órgão correspondente onde nós caímos, porque é ali onde fica, onde a resistência cai e permite que possa se instalar determinado tipo de doença e enfermidades, consequência de uma atitude equivocada. Vamos lá. Esse corpo espiritual é isso aqui, ó. Ó, esse corpo intermediário, nós temos o espírito,
e aqui nós temos o corpo físico, nos dois extremos da visão multidimensional do ser humano. E aqui no meio nós temos o corpo espiritual, que é um corpo multidimensional, uma estrutura multidimensional, composto praticamente, digamos, não é com três corpos, mas com três camadas, três planos, que tudo isso foi o que Kardec chamou de perispírito. Então, nós temos a parte mais interna que liga o corpo espiritual ao espírito, que é o corpo mental, e aqui o duplo etéreo que liga a parte mais externa do corpo espiritual ao corpo físico. E aqui nós temos o corpo causal, que é o banco de dados onde estão registrados todas as nossas ações. É daí que partirão exatamente os estímulos cobrando a devida reparação. Então, uma vez que nós sabemos que essas predisposições foram instaladas uma vez devido a um desequilíbrio, a uma marca no nosso corpo perispiritual, em consequência de uma atitude equivocada perante as leis divinas, André Luiz fez essa pergunta, está lá no capítulo 19 do livro Evolução em Dois Mundos, Predisposições Mórbidas. Como aprendemos a existência das predisposições mórbidas no corpo espiritual? Que é aquilo que a gente chama de predisposição mórbida no corpo espiritual, é o que a gente pode chamar de dívida kármica. Mas uma predisposição mórbida do corpo físico, uma doença orgânica, que vai a predisposição a uma doença orgânica. Mas aqui é uma dívida kármica, porque é uma predisposição mórbida, a pergunta aqui de André Luiz, no corpo espiritual. Então, os espíritos disseram o seguinte: olha, a gente não deve esquecer que ó, imprudência, ócio, ou seja, preguiça, o sedentarismo, são responsáveis por muitas das enfermidades, como também os desastres circulatórios provenientes da gula, da alimentação desequilibrada, desreguladas, infecções que a pessoa pode adquirir por falta de higiene, os desastres da natureza, ou seja, os desequilíbrios nervosos nascidos da toxicomania, a exaustão decorrente dos excessos que o indivíduo pode cometer na sua vida, ou seja, quando você não tem cuidado com o seu corpo físico, quando você não se preocupa com a sua saúde física, com a saúde psíquica, tudo isso, quer dizer, os excessos que você pode cometer de qualquer natureza, tudo isso daí são causas de doenças do nosso, de enfermidades. E isso aí não são causas espirituais. Então, André, os espíritos dizem o seguinte: com exceção desse grupo, que é um grupo muito vasto, podemos dizer que a grande maioria, quer dizer, não é de um modo geral, a causa das moléstias perduráveis, nós vamos traduzir perduráveis por crônicas, então essa foi a palavra naquela época, as doenças crônicas que afligem o corpo físico, trazendo dor e sofrimento, tem no corpo espiritual as causas profundas. E nós vimos lá, nós já mostramos que o corpo espiritual fica marcado com essas causas. Mas nós ainda vamos aprofundar isso aí e saber como e ver como é que é esse mecanismo de por que ficar marcado no corpo espiritual. Muito bem. Druso, no livro Ação e Reação, ele fala sobre a relação conduta e responsabilidade diante das nossas atitudes executadas na vida. Então, quando a gente age erradamente, ele faz todo o mal praticado conscientemente vai expressar o quê? De alguma lesão na nossa consciência. Quando você conscientemente faz algo equivocado, mal, errado, quer dizer, contrário às leis divinas. Isso que o que a gente vai traduzir mal como toda atitude que o indivíduo faz que seja contrária à lei moral superior, à lei divina que regulamenta a nossa evolução. Toda essa falta aí vai provocar lesão na consciência. E toda lesão dessa espécie vai o quê? Vai promover um distúrbio ou uma mutilação no organismo. Pode ser um desequilíbrio orgânico e pode ser até uma malformação congênita, uma mutilação de alguma natureza. Então, a origem desse grupo de doenças aqui teve como a causa o quê? A atitude equivocada, a conduta equivocada do indivíduo. Ó. Conduta, livre-arbítrio, lei de ação. Responsabilidade, lei de causa e efeito. Bem, seguindo esse raciocínio, que tipo de conduta que a gente vai considerar aqui especificamente? André Luiz diz lá na segunda parte do livro Evolução em Dois Mundos. Ele fala sobre conduta moral. Então, ele já vai direto, dói. Toda queda moral nos seres responsáveis, ou seja, conscientemente,
opera certa lesão no hemisfério psicossomático, corpo espiritual do perispírito, certo? Toda queda moral, que é o mal que a gente citou no slide anterior. E essa lesão no corpo espiritual vai refletir, mais uma vez ele diz, no corpo físico, como tipo, qualquer tipo de causa ou de sofrimento. Então, esse slide aqui está complementando o anterior, que o mal representa aqui uma queda moral que a gente possa infligir ante as leis divinas. E aí a gente vai fazer uma viagem lá no Livro dos Espíritos para entender qual é o conceito de moral que os espíritos nos dão, lá na pergunta 629, entendeu? A moral é a regra de bem proceder. Isso é, de você fazer a distinção entre o bem e o mal. É a conduta, é a regra de conduta. Eu vou fazer a distinção entre o bem e o mal, e aí eu vou escolher qual é a conduta que eu vou executar. Isso aqui, meus queridos amigos, é a pergunta 780 do Livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta se o que vem primeiro é o progresso moral ou o progresso intelectual. Aí os espíritos dizem que o progresso moral vem depois. E Kardec pergunta como é que ele vem depois. Por quê? Porque o progresso intelectual é para ensinar a pessoa a diferença entre o bem e o mal. Fazendo a distinção entre o bem e o mal, ele pode escolher, desenvolve o livre-arbítrio. Desenvolvendo o livre-arbítrio, aumenta a sua responsabilidade pelos atos. Então, esta é a lei moral, a lei maior que regulamenta a nossa evolução, é a lei a lei moral de fazer distinção entre o bem e o mal. Por que é que ela está fundamentada, né, dentro da lei de Deus? Porque o homem ele vai agir bem quando ele fizer tudo pelo bem de todos. Porque a lei maior de Deus diz que o bem tem que ser feito para todos. Então, se você procura agir pelo bem geral, aí você está procedendo bem, e procedendo bem, você vai estar progredindo moralmente. Quando você age equivocadamente e de uma forma consciente, você vai promover uma lesão na sua consciência profunda. Por que isso daqui? Porque a pergunta 621 do Livro dos Espíritos, vocês lembram? Estão lá. Onde estão escritas as leis de Deus? Na consciência do homem. Se você age conscientemente, você está infringindo essas leis, ou seja, moralmente agindo equivocadamente, promovendo lesão na sua consciência, e essa lesão vai refletir no corpo físico como desequilíbrio e como mutilação. E aí a gente pode fazer uma pergunta aqui: quem é que faz isso? Por que será que o que eu estiver fazendo errado vai fazer uma consequência no meu corpo físico? Peraí, que a pessoa pensa, peraí, eu estou sozinho aqui, ninguém está vendo o que é que eu estou fazendo, eu estou escondendo de todo mundo aqui a minha atitude. Veja bem, é uma atitude moral de você agir equivocadamente. Você está lá só maquinando e planejando fazer tudo que seja de errado e de mal para a humanidade, ou para o seu irmão, ou para um amigo, ou para a sociedade. Você está pensando, depois você vai fazer, depois você vai executar, entendeu? E vai fazer essa atitude. Quem é que faz? O que é que acontece? Existe aqui, dentre os setes vitais que regulamentam o funcionamento do nosso corpo espiritual e praticamente transfere todas as informações para o corpo físico, nós temos aqui, ó, o centro coronário, acima de tudo. O mais importante de todos, vocês sabem, é lá que é a sede da mente, lá que nós assimilamos os estímulos que vêm dos planos mais elevados, e é ele também que coordena todo o funcionamento do corpo físico, aí a consciência, e tem uma ação de xerife, supervisiona todos os centros, ou seja, todos os centros são subordinados a ele. Mas ele tem uma função mais importante, mas mais ainda dentro desse capítulo, que às vezes a gente não passa despercebido, que é exatamente aqui. É ele que fixa nos órgãos a responsabilidade pelos nossos atos, conforme está lá Entre a Terra e o Céu, em André Luiz. Então, é ele que é responsável. Lá, a sede da mente está aqui. As leis divinas estão em nossa consciência. A consciência é exteriorizada pela nossa mente. É aqui que, quando a gente lesa, cai,
na área do coração, por exemplo, a gente promove o mal a alguém, ou na zona dos sentimentos, por exemplo, que vai afetar o centro cardíaco, é lá que o centro coronário vai fixar a desarmonia, o desequilíbrio e criar uma predisposição mórbida, uma predisposição kármica para vir futuramente. Que é ele que fica. E lembrando, isso é automático, gente. Não tem esse negócio de dizer hoje vai ser amanhã, não. Isso é automático, é dentro daquele conceito do que eu apresentei no primeiro slide. Segundo o molde mental, obedecendo às leis de ação, reação e renovação, em que cada um de nós mecaniza a própria existência. Então, além dessas faltas cometidas que o centro coronário vai fixar nos nossos órgãos, ainda existe algo a mais. Essa fixação também que é criada, ó, quando nós cometemos uma falta, as forças desequilibradas, elas se reúnem para exatamente criar a consciência de culpa, a zona de remorso, tudo isso aí no nosso corpo espiritual. Lembra que eu falei? Nós vincamos, marcamos o corpo espiritual. Só que não é somente isso aí. Ocorre o que também? As ondas de pesar e acusação de vítima de quanto se lhe associa a um sentimento. Então, lá estarão reunidos nessas predisposições kármicas não somente essa perturbação pelas forças desvaradas do arrependimento e do remorso, mas também, ó, tudo que você, as vítimas que você prejudicou, todo as ondas de pesar. O que ondas de pesar? As ondas de revolta, de acusação daquela pessoa que foi maltratada, prejudicada e não te perdoou, vai se associar com as ondas mentais de arrependimento. Um caso típico disso aqui, vocês encontram no livro Libertação, que é o caso do investigador de polícia, que ele espancava as vítimas trancado nos seus gabinetes, e quando ele chegou e muitas vítimas depois que desencarnaram, não o perdoaram e ficaram só mandando emissões e ondas mentais que ficaram todas registradas, ficaram arquivadas na psicosfera do investigador. Quando chegou a velhice, que começou ele a vir o arrependimento, o remorso, e ele questionar o que veio depois da morte, caiu a resistência orgânica e psíquica, e essas ondas mentais caíram sobre a mente dele por sintonia, desencadeando um estado psíquico de loucura que ia levá-lo à desencarnação. Então, o somatório dessas ondas de desequilibradas vai promover desarmonia também nos centros da alma, naqueles 7 centros que eu falei, que serão transferidas para o corpo físico. Então, nessa visãozinha esquemática que eu elaborei aqui, é mais ou menos assim, ó. Vamos considerar as nossas ações presentes, quer dizer, que a gente use, nós exercitamos pelo nosso livre-arbítrio hoje, o que é que vai acontecer? Nós vamos, pelas nossas ações equivocadas, contrárias às leis divinas, nós vamos provocar uma lesão no perispírito, que é o que nós chamamos a dívida kármica. Essa dívida kármica, por sua vez, ela vai criar uma predisposição genética no processo através da reencarnação, na futura reencarnação. Por isso que a gente não pode desconsiderar isso aí. Para entender o capítulo da doença, lei de causa, lei de liberdade, causa e efeito em reencarnação, essas 3 leis têm que estar presentes para a gente entender que através da reencarnação é que vai chegar o mecanismo da renovação. Então, essas predisposições kármicas, elas são transferidas para a existência, para a espiritualidade, quando a gente desencarna. E elas são arquivadas e vão sendo transferidas de existência em existência. Cria uma predisposição genética, ou seja, a predisposição genética é exatamente a possibilidade de que determinados genes possam se abrir ou não, se expressar ou não. Então, o padrão genético, ele permanece, ele está lá, mas ele está quietinho, predisposto. Aí vem a segunda etapa. O que é a segunda etapa? Uma predisposição mórbida. A predisposição genética cria uma predisposição mórbida que é a possibilidade do indivíduo adoecer. Então, ele tem um gene lá, predisposto para uma determinada patologia, mas não quer dizer que ele vai se expressar e nem o local, a época certa dele se expressar. Aí o que é que vai acontecer? Aí entra novamente em ação
o livre-arbítrio, que são as ações presentes da futura existência. Para que são o quê? Através de novas atitudes pelo livre-arbítrio e dos fatores epigenéticos, como o meio ambiente, as atitudes mentais, as emoções, os sentimentos educacionais, locais, tudo isso vai promover ou não a expressão gênica. E a expressão gênica, por sua vez, é que vai caracterizar um tipo de doença que nós venhamos a apresentar. Então, esse é um mecanismo que envolve o quê? Envolve um ciclo de duas ou três encarnações. E aqui, onde nós vamos exercer novamente o livre-arbítrio, que pode causar doença ou não, vamos mais uma vez voltar para cá e criar novas predisposições. Se a gente não buscar a reparação aqui, a reparação a gente pode agravar as nossas dívidas kármicas. Se nós não buscarmos o agir aqui, o que é que acontece? Nessa fase, ó, Lívia, eu botei em vermelho para mostrar que é aqui que nós podemos, mais uma vez, exercer o livre-arbítrio e poder alterar o nosso destino e a lei de causa e efeito para que as doenças possam ser suavizadas. Por exemplo, aqui, vamos voltar. Pera, deixa eu tirar, porque eu apertei duas vezes. Olha. Aqui é só para a gente entender um grupo de doenças que a gente apresenta, onde tem uma maior influência da genética, tem aqui mais as características externas, altura, dislexia, mas tem aqui, ó, autismo, esquizofrenia, alcoolismo, aí vai diminuindo. Hipertensão tem mais ou menos 50% de um componente genético e um componente da influência do ambiente. Aí vai descendo, diabetes do mesmo jeito, câncer de mama, derrame cerebral, artrite reumatoide. Observe, essas doenças, à medida que elas vão evoluindo, nós vamos baixando aqui nessa escala, vai diminuindo a influência genética e vai aumentando a influência do ambiente e a influência da epigenética. Então, além de todo esse agrupamento de doenças misto que você pode apresentar ao longo da existência, nós temos que considerar, conforme Emmanuel disse, que também existem algumas doenças que já nasce com o indivíduo e vai até o final. São as doenças congênitas, as malformações principalmente, ou algum outro tipo de doença, que faz parte de quê? Faz parte da própria purificação do espírito. Então, aquela doença congênita, aquela doença que vai te acompanhar a vida inteira, ali já é o remédio necessário, certo? Para poder você conquistar a harmonia da alma. Então, dando sequência nesse capítulo ainda, o que é que Emmanuel ainda nos traz em relação às enfermidades e os nossos estados mentais? Isso aqui é importante. Quando ele diz o seguinte, ó, você não é toda doença que esteja vinculado aos processos mentais. Ninguém pode dizer, qualquer doença é porque é de causas mentais. A gente viu lá que tem outras causas, né? Mas uma coisa é verdade. Ele diz: podemos garantir que os processos de elaboração da vida mental têm positiva influência sobre todas as doenças. Entendeu? Então, as nossas atitudes mentais, elas podem não ser a causa de alguma patologia que a gente tenha hoje, mas ela vai trazer influência positiva, uma positiva influenciação para o bem ou para o mal, muito grande, conforme a nova atitude do espírito. Então ele complementa dizendo, ó, cultivar melindres e desgosto, irritação e mágoa é o mesmo que semear espinheiros magnéticos e adubá-los no solo emotivo da nossa existência. Então, essa palavrinha aqui, muito bacana, melindre, que a gente vê muito, principalmente dentro do meio espírita, né? Tem muita gente melindroso. Desgosto é as decepções que a gente tem durante a vida e não consegue metabolizar isso aí do ponto de vista psíquico. Irritação e mágoa, aí faz parte ainda das emoções primitivas nossas que a gente precisa transubstanciar, ou seja, transmutar isso aí em algo mais engrandecedor. Então, muitas das doenças e dos sintomas que nós apresentamos são exatamente o mecanismo é esse, reflexos infelizes da mente sobre o nosso corpo. E aí vai promover essa desarmonia que todo mundo conhece. E como todas as atitudes mentais vão ter uma positiva influência nas enfermidades, Emmanuel conclui quando ele diz assim, ó, o pensamento sombrio adoece o corpo são e vai agravar os males do corpo enfermo. Ou seja, se você
mesmo estando são, você começa a cultivar o pessimismo, o pensamento sombrio, de sofrimento, de dor, de ai, ai, meu Deus, que nada dá certo, culpar tudo e a todos, ser pessimista, nada dá certo, reclamar de tudo e de todos, só ver o lado negativo de todos, de tudo e da vida, você está simplesmente colaborando para que o seu corpo são ele adoeça. E se você tiver doente e não tiver uma atitude mental de renovadora para pensar o contrário, e continuar com essa mesma atitude mental, aí você vai também agravar a sua doença. Interessante, ó, que esse pensamento de Emmanuel, ele é, é o que hoje a grande maioria dos trabalhos que são apresentados aí sobre saúde, saúde, religiosidade e espiritualidade apresentam. Esses trabalhos imensos que a gente já viu apresentar nos nossos congressos e jornadas espíritas, que aparece toda hora aqui nos grupos de WhatsApp. O que é, e as principais evidências que o Dr. Harold Kennedy concluiu e publicou que quando você vivencia religiosidade e espiritualidade efetiva, você adoece menos. Pensamento são, vai proteger. E quando adoece, se recupera mais rápido. Ou seja, questão de saúde pública, ao contrário disso aqui que ele falou. Então, todos os sintomas mentais, eles vão influenciar, depressivos, ó, e vão influenciar lá no estado de mitose daquele processo de mitose, de multiplicação de todas as células, as nossas atitudes mentais depressivas vão promover desagregação. E as emoções mais doentias e mais profundas, independente daquela que seja, vão criar um estado enfermiço. Como é que isso acontece? Isso acontece porque, olha, toda permuta de cromossomo dentro do útero durante a embriogênese está presidido, ou seja, comandado por agentes magnéticos ordinário e ordinário, de acordo com a existência que o indivíduo precisa fazer ou refazer. Lei de causa e efeito. Obedecendo o quê? As chaves da hereditariedade para atender os objetivos daquela encarnação. Então, eu tenho as minhas predisposições kármicas que precisam ser refeitas e eu vou renascer. Só que eu vou obedecer às leis da hereditariedade, porque eu vou acionar todo o mecanismo da embriogênese através dos moldes mentais que eu trago arquivado como somatório das minhas experiências existenciais, positivas ou negativas. E dentro dessa lei de hereditariedade orgânica que a gente conhece, existe uma outra lei de hereditária que é desconhecida, que é a hereditariedade psíquica. Está lá no capítulo 11 do Pensamento e Vida. Ó. Emmanuel diz: as células germinais, que são sementes vivas, reproduzem os nossos clichês de consciência no trabalho impalpável formando um novo corpo. Ou seja, são os nossos estados mentais e psíquicos que vão sendo reproduzidos durante o processo da embriogênese. Então, na câmara uterina, lá no útero, ó, o reflexo dominante de nossa individualidade impressiona a chapa fetal todos os princípios germinativos, que é lá o quê? O material genético do óvulo e do espermatozoide, forjando os alicerces de um novo corpo, ou seja, desenvolvendo, iniciando o processo da embriogênese. Então, e o que é que acontece? Geralmente, a gente renasce na Terra segundo as nossas dívidas ou as nossas necessidades. Ou seja, com as dívidas, obedecendo à lei de causa e efeito. As necessidades de aprendizado evolutivo, porque tudo no final se transforma em aprendizado evolutivo. E desta forma, nós vamos assimilando, para conseguir fazer isso aqui, assimilamos a essência genética daqueles que nos afinam com o modo de proceder e de ser. Por isso que às vezes a gente diz, tal filho está reproduzindo a forma como o pai é, não sei o quê. Ali não é que ele seja, que o pai esteja transferindo para o filho a sua forma de pensar e de ser. Não. É porque ali existe uma afinidade psíquica que foi assimilada pelos princípios de associações e de afinidade que estabelece a aproximação e a relação entre as pessoas. Daí os problemas da hereditariedade, ele conclui, descendem, de forma geral,
dos reflexos mentais que nos sejam próprios. Então, as leis hereditárias orgânicas existem, estão lá, mas quem vai acioná-la para conquistar os seus objetivos, os seus fins, são as necessidades evolutivas do espírito, determinados pelos seus moldes mentais. Além da então, André Luiz, lá em Evolução em Dois Mundos, aprofunde essa ideia quando ele diz: ó, hereditariedade e afinidade no plano físico e no plano extrafísico, respectivamente, são leis inelutáveis, porque o corpo herda do corpo, segundo as disposições da mente que se ajusta a outras mentes nos circuitos de afinidade. Então, veja bem, minha gente, a gente está no plano espiritual se preparando para reencarnar, mas os nossos moldes mentais estão em sintonia com outras mentes que pensam igual ao que a gente pensa. E quando nós nos ajustamos nessa sintonia, nós vamos transferir psiquicamente também para as nossas células germinais durante o processo da embriogênese. Olha como tudo está em todos, como não existe nada separado. Nós estamos, pelo processo de afinidade, transferindo para durante a nossa futura encarnação, não somente os moldes mentais e os reflexos que eu trago comigo, mas também o que eu capto, absorvo em sintonia com outros que pensam igual a mim. Então, é lá do que, olha, isso vai acontecer em nível mais profundo, lá nos nossos genes, como ele diz aqui, André Luiz. Os cromossomos, a maneira de caracteres. A mente inscreve nos corpos celulares que a serve as disposições e os significados de seu próprio destino. Caracteres são constituídos pelos genes e aos quais se mesclam os elementos chamados bióforos. Então, existe aqui um bióforo que é o bióforo psicofísico que é conceituado por Augusto Weismann, mas também tem o bióforo que André Luiz chamou como uma partícula de pensamento. É lá que se mescla, lá no meio dos genes ali, como se fosse um fator epigenético para desencadear uma expressão gênica. Então, é lá onde você vai transferir, você vai influenciar o mecanismo os mecanismos automáticos que você está reproduzindo. André Luiz disse aqui, André Luiz, quando conceituou isso aqui, ele disse o seguinte, no capítulo 5º da Evolução em Dois Mundos. Os bióforos são unidades de força psicossomática, vai agir no citoplasma e nós vamos projetar os nossos estados mentais sobre as nossas células de acordo com aquilo que o indivíduo escolhe. Então, livre-arbítrio, é escolha. A queda, se você escolheu mal, você caiu, a queda moral. Se você escolheu bem, então você fez uma escolha acertada. Os estados mentais, conforme as escolhas que você faz, pode agravar ou suavizar as situações kármicas, ou seja, a lei de causa e efeito. Por isso, se você escolhe bem, é o amor que cobra a multidão de pecados, como disse Jesus. Então, nesse trabalho publicado aqui pelo Glenn Hayne, quer dizer, ele mostra aqui, as emoções podem mudar o seu DNA. A interferência na molécula do DNA promovida por mudança intencional dos estados emocionais. Se você tem uma emoção negativa, promove contração. Uma emoção positiva vai provocar uma expansão da fita de DNA. É mais ou menos como está nessa imagem aqui, ó. A fita de DNA ela fica em volta do material genético, tá certo? Aqui, ó, do material genético fica envolvendo as histonas. As histonas é esse azul, tá certo? E ela tem uma caudazinha, uma proteína. Aqui existe a fita de DNA. E um segmento do DNA é um gene, ó. De repente você tem aqui, ó, o DNA inacessível. O gene está inativo. Por quê? Porque ele está enroladinho. Aí vem o fator epigenético, junta aqui, ó, nessa cauda da estona, e aí promove uma expansão. Como convoca a expansão, o que é que acontece? A fita de DNA se abre, e aí o DNA, esse segmento de DNA que estava inacessível, torna-se acessível e o gene é ativado. É assim que os fatores epigenéticos e ambientais vão ativar e desativar, ligar ou desligar os nossos genes para desencadear a expressão gênica compatível.
resultado do trabalho do Dr. Kazuo Murakami, né? Desse livro que é pequenininho, que é fantástico. Fatores positivos, quais são? Que pode provocar expansão da fita DNA. Felicidade, entusiasmo, fé e oração, e aí vai. Ativa a transcrição de genes importantes, que é aquele gene que estava escondidinho, de repente ele é ativado. E os fatores negativos, ó, ansiedade, medo, estresse, tristeza, sofrimento, e aí vai desativar a transcrição desses genes que são valiosos e o indivíduo pode adoecer dessa forma. Então, concluindo o que Emmanuel fala, quer dizer, sobre genética espiritual. As leis da genética são presididas por numerosos agentes psíquicos e as combinações gênicas vai depender de todas as provações e das conquistas e da posição evolutiva do espírito, tá certo? Então, tudo isso vai obedecer à lei de causa e efeito que é necessário para que nós possamos agir. Quando nós promovemos os desequilíbrios pelas nossas faltas, olha, criamos solução de continuidade, ou seja, umas rupturas lá no ponto de junção do corpo espiritual com o veículo físico. E é nesse local que a gente tem a invasão microbiana para que você adoeça, olha, aonde? Nos órgãos inclinados pela natureza de nossa conta kármica. Ou seja, é tudo correspondente. Eu caí falindo naquele órgão, naquele setor, eu vou desguarnecer a proteção naquele mesmo setor e é lá que eu vou receber a invasão microbiana. Então tá aqui, ó. Cólera, desespero, crueldade, vai criar uma zona doentia no organismo, vai promover distonia nas células, diminuição dos recursos de defesa e a invasão dos micróbios patogênicos nos órgãos menos habilitados à resistência. Eu repito, foi o órgão correspondente que nós caímos e que falimos. Então, a partir daí, qual é a terapêutica? A terapêutica é buscar ideias renovadoras. As ideias renovadoras é que vão promover a saúde do espírito e recuperar. Fazer o bem é saúde. Então, ó, a prática do bem, simples e infatigável, vai modificar a rota do destino. O pensamento claro e correto vai interferir na função celular, trazendo harmonia e equilíbrio. E quando nós ajudamos as outras pessoas, também nós vamos atrair o reflexo do bem que a gente faz, obedecendo essa outra lei aqui, ó, a lei do auxílio. Nós vamos receber reflexo de nobre, de amparo, de luz e de apoio. Olha aqui, a lei, o mecanismo de renovação. Você renova a sua atitude mental, a sua atitude que você faz, e você aciona uma outra lei, a lei de auxílio em seu favor. É o que André Luiz coloca lá no capítulo 20 de Evolução em Dois Mundos, da segunda parte. O bem constante gera o bem constante. Quando o doente adota comportamento favorável a si mesmo, pelo serviço de ajuda ao próximo, o que é que acontece? As suas forças físicas, orgânicas, que você está querendo se recuperar, eles vão encontrar sólido apoio nessas radiações de solidariedade e reconhecimento das pessoas que recolheram o auxílio direto ou indireto. Gente, isso independe se a pessoa que foi beneficiada sabe quem foi o benfeitor, não importa. Ó, isso que a mão direita não sabe o que a mão esquerda faz. Independente desse mecanismo, a lei de auxílio vai agir em favor de quem fez o bem. Então, finalizando com o que Emmanuel conclui nesse capítulo 28, que é a enfermidade do livro Semente e Vida. Ó. Renovação mental e saúde. Guardemos assim, ó, compreensão e paciência, bondade infatigável e tolerância construtiva em qualquer setor da nossa caminhada, porque somente ao preço da nossa incessante renovação mental para o bem, aliada ao estudo nobre e ao serviço constante, olha só, não é? A renovação mental do bem pressupõe você estudar e fazer, saber o que faz e agir, é que superaremos o domínio da enfermidade. É o amor que cobre a multidão dos pecados, porque somente o sentimento reto cria o reto pensamento para que o indivíduo possa
conquistar a saúde, porque do conceito, do contrário, ele lhe falta equilíbrio interior. E a gente viu que o conceito de saúde que Emmanuel coloca para a gente é que saúde é a perfeita harmonia da alma, a harmonia interior, o equilíbrio entre espírito, mente e corpo. Não foi à toa que Jesus recomendava-nos sempre mudar de atitude e de pecar, aquela de não infringir as leis divinas, quando nós éramos após a cura. Vais e não peques mais, para que você fique melhor. Daí podemos concluir, ó, isso aí. Os princípios morais que Jesus deixou como roteiro para a humanidade, recomendando-nos o amor incondicional e nos amarmos como irmãos, realmente representam que a imunologia perfeita. Por quê? Porque todo o nosso sistema imunológico será fortalecido, restabelecido para que o indivíduo conquiste a saúde integral. Então, gente, está em cada um de nós as causas do adoecimento, as raízes do adoecimento estão em nós, como também os mecanismos de cura está também em nós através dos processos de renovação de atitude mental que foram colocados aqui. Terminamos, queridos amigos, certo? Aqui é o obrigado ao livro de bioética que já foi citado. Muito obrigada, doutor Carlos Roberto. Foi uma alegria lhe ouvir falar, fazer essa revisão gigantesca das causas dos adoecimentos e que nos dá a oportunidade de importantes reflexões. Leve o nosso abraço aqui da AME Espírito Santo para os amigos da AME Campina Grande, assim como o nosso abraço de família fraterna para sua família, para os seus lindos netinhos, que tem um que acabou de chegar, né? A Obrigado, gente Ana. agora vai dar início ao debate, e para coordenar esse momento do debate, a gente convida aqui o nosso companheiro que está aqui semanalmente, doutor Roberto. José Roberto Pereira Santos, que vai então conduzir esse momento de debate. Doutor Beto, nosso amigo, irmão aí, né, que está sempre aí conosco. Eu vou só pedir para você sair do compartilhamento. Isso, muito Agora, bem. deixa eu sair aqui. Não, já saiu, já Já tá. saiu já? Já saiu, já saiu. É. Então tá, ó, doutor Carlos Roberto, vamos chamar assim oficialmente, tá? Mas assim, foi excelente a sua exposição. Eu acho assim que você foi lá no fundo mesmo, né? Mostrou assim a questão da causa do adoecimento de uma encarnação para outra, né? Explicou bem a questão da lei da ação, da reação e da reparação. Foi muito interessante isso. Então, assim, se você me permite, eu vou até usar um pouco do seu trabalho aí quando eu for falar alguma coisa sobre isso, Fica à que tá, vontade, com foi certeza. muito interessante. Eu acho que deu assim uma visão total, né? Dos mecanismos mesmo, uma coisa bem interessante, né? E aí eu fico pensando, Beto, com todo esse conhecimento, né, que a gente vai tendo aí da espiritualidade, né, e você vê a situação nossa, da humanidade hoje, né? Como você faz essa correlação, né? Ainda o mal predominando, apesar da gente ter todo esse conhecimento, quer dizer, né? Quer dizer, pô, acho que o Espiritismo nos traz, né? Mas, assim, mesmo assim, o homem tem, como você falou, o homem tem a consciência do que é o bem e o mal, né? Está insta, né, na sua consciência. Então, como você vê isso aí hoje? Veja bem, a nossa trajetória evolutiva, ela foi longa e não é numa existência só que a gente vai conseguir dar a grande virada e a grande guinada. Então, ou seja, todas as nossas atitudes do passado, elas ficaram arquivadas nas experiências lá no nosso inconsciente, lá na região mais profunda. Só basta a gente, se a gente estudar a história da humanidade, a gente vai ver que ela foi construída em cima de lutas, de guerras, de crueldade, de desejo, de perseguição. E éramos nós que estávamos lá, a grande maioria, nós da humanidade de hoje. Então, o que é que acontece? Isso ficar arquivado. E agora que nós vamos começar, estamos começando a despertar
para compreender isso daí. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Coríntios, ele tem um versículo que ele diz o seguinte: ele diz assim: renovai-vos pela vossa mente, ou pelo vosso entendimento, de acordo com a tradução, para saber qual é a boa e agradável vontade do Senhor. Então, o que é? À medida que você vai renovando as suas atitudes mentais, e como as leis, as leis divinas estão escritas na nossa consciência, por onde elas são expressadas, expressam as nossas atitudes mentais, você vai, no seu processo de modificação, você vai acionando essas leis em seu benefício para você ir conhecendo o lado agradável das leis de Deus. E só que é preciso que haja o despertar do indivíduo. Nós temos um passado muito comprometido aí que precisa ser despertado. Nesse despertar é que vem toda essa enxurrada de lutas, de dificuldades que a gente tem que superar aqui. O próprio Paulo dizia: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, que o Cristo te iluminará. Ou seja, precisamos acordar do sono letárgico da nossa própria ignorância, infância evolutiva, para que a luz divina dos ensinamentos cristãos ilumine a nossa caminhada. Então, o que é que acontece? Esse processo de despertar representa, sabe o quê? O agitar das águas da calma piscina que André Luiz e que Lísias fala lá. Então, ele diz o seguinte: a grande maioria, as nossas culpas, quer dizer, os nossos erros, as nossas quedas morais, as nossas culpas, ficam todas arquivadas na nossa consciência. A gente já viu isso aí. Mas acontece que lá não é um arquivo morto, é um arquivo vivo. E de onde vem o quê? De onde vem um dos maiores departamentos que tem dentro da gente, que é o departamento da memória, certo? Pega lá em Pensamento e Vida, no primeiro capítulo, Emmanuel faz. A nossa mente tem o departamento da vontade, tem o departamento da memória, e tem vários outros departamentos. A memória é um disco vivo em ação e faz com que você lembre da falta cometida. Por isso que não adianta, você pode estar trancado no gabinete, dos 4 gabinetes. Você lembra da falta cometida. Quando você lembra da falta cometida, cria uma onda mental que quando chega no setor que você cometeu a falta entra num processo de enovelamento e cria o que ele chama zona de remorso, ou a consciência de culpa, zona de remorso. É um nódulo de energias psíquicas como um cisto psíquico, um cisto mental, que precisa ser drenado, assim como um abscesso no corpo físico, você só fica bom quando drena o pus de lá. Então, aquela zona de remorso, aquele cisto psíquico, ele precisa ser drenado. E André Luiz compara isso como se fosse um lodo depositado no fundo de uma calma piscina. Aí é preciso que alguém agite as águas da superfície para aquele lodo subir e ser recolhido. Então é isso que acontece na atualidade, entendeu, Zé? A gente tem o conhecimento e tem o entendimento, mas nós ainda temos muito lodo depositado lá no fundo da calma psíquica da calma piscina das nossas energias psíquicas. E o que é esse agitar das águas? São as dificuldades, as lutas existenciais, os desafios da vida. Para que a gente possa cumprir o que está na pergunta 132 do Livro dos Espíritos. Qual o objetivo da encarnação? Alcançar a perfeição. Para poder alcançar, ele tem que suportar as vicissitudes da vida e cumprir a sua obra na criação. Então, a resposta dessa pergunta envolve três frases, para você entender do nada só. O objetivo da perfeição, as lutas existenciais, e aí nós cumprimos o papel na encarnação. Então, como nós agora que estamos tendo contato com esse despertar, aí o indivíduo começa a erradicar de dentro de si essas zonas enfermiças para buscar reparação. Aquele que se conscientiza dessa necessidade vai subindo os degraus evolutivos. E aquele que ainda não se conscientizou é porque não despertou e vai repetir as experiências. Isso ainda tem muito egoísmo e orgulho ainda, né? Mesmo com todo o Isso. conhecimento, né? Que são os, Exa os vícios da alma, exatamente. né? Os principais, né? Os vícios da alma. É. Eu vou deixar aberto aí, o pessoal Carlos, fazer Zé, pergunta. Fala, Wilton. só Wilson. queria complementar, quem sou eu para te complementar, né? Mas só colocar uma coisa a mais, da importância de hoje nós trabalharmos
O auto-perdão. O auto-perdão para saber lidar, que é o momento de lidar com essas zonas de remorso, esses pontos mortos. Então, se a gente não souber, Lembrou muito não bem. trabalhar bastante o auto-perdão, a compreensão, o amor, nós vamos ter uma epidemia de depressão, como a gente está vendo aí, de culpas e depressão e suicídio. Não é isso? Com Talvez seja certeza. essa uma das maiores necessidades aí. Aí entra o Às, grupo ve- do a- Ivone aí, né? às vezes, Wilson, você lembrou uma coisa muito boa. Às vezes a gente pensa só, não, no perdão e de saber enfrentar os desafios que vêm de fora, mas você tem que auto-perdoar-se também para você não ficar preso no passado. O auto-perdão é você se libertar do passado e enxergar o futuro. Entendeu? É você. Lembra daquele conceito da casa mental que Calderaro coloca no mundo maior? O auto-perdão é você sair do andar inferior, que é o porão da inferioridade da mente, onde você está preso nas leis de causa e efeito, no labirinto dos impulsos instintivos, para você, ao auto-perdoar, se você subir para o andar de cima, do meio, do esforço e da vontade, você fazer o esforço para auto-perdoar-se, objetivando alcançar o plano superior da vida, que é o andar superior. Então, isso daí é importantíssimo. Porque se você não auto-perdoar-se, você vai estar sempre se culpando. E se você estiver se culpando, você está assumindo aquela atitude do pensamento sombrio. Você nunca vai conseguir se libertar de si próprio. Lembra o segundo slide que eu coloquei, eu vou o terceiro, corpo espiritual, que Calderaro diz. Para as consciências culpadas, o corpo espiritual é uma prisão. É uma prisão, porque lá está registrado todas as nossas quedas. Para você sair dessa prisão, você tem que renovar-se. E um dos primeiros passos de renovação é isso que você falou, a questão do auto-perdão. Muito bem complementado. Beto, uma Oi. outra coisa que eu queria. Você falou, tem um slide do André Luiz, que ele fala da mitose, que é o ponto Isso, onde a espiritualidade mais atua, não é isso? Durante a mitose celular, não é isso? isso, porque E nós. aí, Hum, foi? pode Não. E continuar, aí, complete. a gente vê como que essa renovação mental, trabalhar todo esse sentimento, tem um poder muito grande nos casos de câncer, que a neoplasia tem uma capacidade de multiplicar descontroladamente, né? Então, é Isso. muita mitose. Então, ali vai ser um ponto de atuação muito forte dos nossos pensamentos, interferindo na mitose celular. Concorda com isso? Poder do tratamento do câncer. Plenamente. Porque, É, ó, você veja bem. As células germinativas, ou principalmente lá naquele microcampo de multiplicação celular, naquele nível, a onda metal tem um poder de influência e de impacto muito grande. Então, quando você emite uma onda mental de acordo com a sua frequência e natureza, que vem de acordo com o seu sentimento, nunca esquecer isso aqui, que André Luiz diz. A corrente mental, ou seja, a onda mental, ela é passiva perante o sentimento que lhe dá forma para o bem e para o mal, e perante a vontade que lhe dá impulso e direção. Então, a onda mental, ela vai nascer de dentro de si próprio, lá dos desejos mais recônditos da alma, vai percorrer todo o seu corpo espiritual e vai chegar lá na intimidade das nossas células, vai acionar as proteínas de membrana, que têm função quântica, são receptores. E essa onda mental, ela se propaga na dualidade espírito-matéria. Vai um componente físico e um componente psíquico vibracional. Esse componente vai exatamente acionar o mecanismo de captação das proteínas de membrana da célula, são transferidas para o interior das células através dos microtúbulos e chega lá no DNA, promovendo a corrente causal, promovendo a replicação, a formação do RNA mensageiro, por exemplo, para que ele possa ser transcrito uma mensagem e produzir uma proteína defeituosa para neutralizar uma função, ativar ou desativar um gene.
como também vai atrair, vai agir na junção lá através dos centríolos, tá certo? Nos centríolos, vai comandar todo aquele processo de multiplicação celular que é a mitose. Duplicação dos centríolos na linha do equador das células, migração para os polos, segunda fase. Os polos emitem filamentos de Aster e vão para os cromossomos que ficam alinhados no meio. E ali eles se duplicam, se separam e voltam e formam duas células iguais. E esses filamentos de Aster são constituídos de microtúbulo. Tudo isso pode ser acionado pelo estado mental da gente. E como a onda mental ela nasce de acordo com o que está nos nossos sentimentos, é daqui do coração que a gente pode conquistar, nós podemos adoecer, como também conquistar a nossa saúde. Não foi à toa que Jesus disse, resumiu tudo e disse na lei de amor. O amor cobre a multidão dos pecados. Então, o sentimento maior de excelência é o amor. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma mensagem, no capítulo Amai os vossos inimigos, tem uma mensagem do Espírito Lázaro, quando ele diz o seguinte, que o amor resume todas a mensagem de Jesus. Ele diz o seguinte, que no princípio o homem só tinha instinto. Mais avançado e corrompido, ele adquire sensações. E mais purificado, depurado e purificado, instruído, ele adquire sentimento. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Por isso que o amor resume toda a doutrina de Jesus. É do Espírito Lázaro, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Ou é no capítulo Amai os vossos inimigos, ou amai-vos uns aos outros como vos amei. Mas eu acho que é no Amai-vos os inimigos. Tem lá essa mensagem que ela é fantástica e ela exatamente fala sobre a importância da lei de amor. Muito bom. Eu acho que o pulo do gato, viu, Beto? Hoje a gente tem que atualizar o René Descartes, né? Que ele fala, penso, logo existo, né? Hoje seria escolho, né? Logo existo. Escolho, logo existo, ou também, ou Então, também, ou também até assim, sabe? Sinto, logo existo também, né? Mas é porque escolho. E é é, verdade. hoje a gente tem que fazer as escolhas certas, né? Tem que fazer as escolhas certas, E meu a amigo. gente tem Toda todos os certeza. instrumentos para isso, né? Tem o É. conhecimento, tem tudo, né? É o que você falou, né? A gente sabe as leis morais, Tem que, então a tem gente tem que, que. tem que ter é, a coragem de mudar. Olha, tem um poema de Fernando Teixeira de Carvalho que às vezes é dedicado dele até como fosse de Fernando Pessoa, mas não, é do poeta Fernando Teixeira de Carvalho. Ele diz o seguinte: chega o momento que nós temos que abandonar as roupas velhas que já têm a marca do nosso corpo e também abandonar os caminhos que sempre nos levam aos mesmos lugares. Este é o momento da travessia. Se nós não fizermos isso, nós ficaremos perdidos de nós mesmos. Então, é o momento que você tem que parar, fazer uma reflexão e dizer: espera aí, gente, tá na hora. Eu tenho que dar a guinada. Eu sei o que é preciso é, ser feito. E eu tenho que vencer isso dentro de mim. É, é o passado que fica nos puxando para permanecer como é, e as ideias futuras na nossa mente querendo e sinalizando para um caminho melhor. E a gente fica preso entre essas duas forças. Vai vencer quem? Aquilo que a sua vontade determinar. então a gente tá. É o que você falou mesmo. O momento é esse. A gente não pode procrastinar isso, não, jogar para depois, não. A gente tem que fazer essa escolha já, né? E escolher, assim, você na nossa vida, né? Evoluindo, mudando os nossos sentimentos, né? Para sentimentos positivos, né? Isso. E o que, que são sentimentos positivos? Você falou até uma coisa sobre isso. Você falou como emoções, mas eu gosto mais de falar de sentimento. São aqueles que atraem, que nos atraem. Esses são sentimentos positivos. Você pode botar toda uma listagem de sentimentos positivos, né? Amor, bondade, justiça, tudo atrai as pessoas, né? Isso. E os sentimentos negativos são aqueles que nos separam,
É o egoísmo, né? O orgulho, né? A Zé, tristeza, e é a interessante que raiva, o ódio, é, separa as pessoas. e, Zé, e em nível de DNA, você viu que foi que mostra da Sim, contração, né? O cara se é, fecha. Ele se fecha, se prende no mudinho dele. é, O sentimento é a emoção daquele. Fica aqui. Aí quando é. você tem um sentimento positivo, aí você se abre para o mundo. E essa abertura começa em nível molecular no nosso DNA. Não é Não, não, interessante? isso aí já tem experimentos mostrando isso, né? Você separa o DNA, né? É, Até grandes distâncias e você vê que o efeito do sentimento da pessoa vai atuar no seu DNA a grande distância, abrindo ou fechando, como você falou mesmo. Quando é positivo, o sentimento ele abre. Quando é permitindo, né, que genes bons isso. Possam eles ser ativados. possam ser ativados. Então, quer dizer, a ciência já está mostrando isso, né? É, O poder do pensamento, né, que veicula um sentimento, né, positivo ou negativo. Muito interessante. José, a gente não Oi. pode deixar de falar, Alberto, um trabalho que nós estamos fazendo da AME, parceria com a Casa do Caminho. Nós estamos fazendo, inclusive, com dosagem de proteínas inflamatórias e fazendo o epigenoma. Nós temos um banco guardado, armazenado na UFS do epigenoma. A gente maravilha. colhe inicialmente o paciente, depois a gente faz uma intervenção sobre a espiritualidade dele, né? Um Entendi. trabalho de orientação, evangelização. São 4 tardes de sábado consecutivas, porque parece que a epigenética precisa ser uma coisa um pouco mais duradoura. E tem uns trabalhos mostrando de 4 a 6 semanas são suficientes para imprimir uma mudança epigenética. Então, nós vamos fazer esse mapa epigenético, as proteínas inflamatórias, depois dessa intervenção espiritual, que é feita Perfeito. com desobsessão, passe e radiação, né, com fluido ectoplasma, que a gente chama, né, e com intervenção também de hábitos de pensamento. Tem uma reunião, eles são acompanhados por um grupo de pessoas e os resultados são, assim, fantásticos. Já tem alguns resultados que a gente, e sobretudo no câncer, por isso que eu falei como que o câncer ele é vulnerável, ele é sensível a essas mudanças epigenéticas do pensamento, do sentimento. E os resultados, então, a perspectiva é conseguir 300 pacientes, já vão com 60. E já saiu o primeiro trabalho mostrando resultados positivos com 60 pacientes, se não me engano, um trabalho online. Esse foi online. E esse agora é presencial. Que bom Então, isso. é a gente E eu, contribuindo com a ciência lógico, pública, né? bom. Esses trabalhos Está estão sob surgindo. coordenação do Dr. Raimundo Inocêncio. Sei, com essa imagem, Ramiro. Muito bom ter Ele está esses aqui hoje. trabalhos. E tem uma parceria com a UFS, então eu nem sabia que ele fazia epigenoma. Sei. Você pode fazer não só o genoma, como o epigenoma. Epigenoma. Eu Exato. não sabia que tinha essa. E vai ser feito lá com o Departamento de Biomedicina da UFS, a parceria com eles. E um trabalho interessante aí, acho que vai dar uma repercussão boa aí. Perfeito. Comprovar o que a gente já vê na prática, né? Que André Luiz tem Exatamente. falado, né? A realidade é isso, né? Isso. Constatar. Ok. Então, olha só, nós estamos chegando aí no nosso horário, né? A gente agradece a todos. Infelizmente, deu esse problema técnico hoje, né, na transmissão do YouTube, mas a gente vai colocar a reunião no canal do YouTube. Está gravado aqui, tá? Então, aquelas pessoas que não puderam assistir vão ter oportunidade de rever o Dr. Carlos Roberto de novo aí falando. Eu acho que foi uma aula, assim, magistral, viu, Beto? Muito boa mesmo, tá? Que Muito, muito bom. conhecimento que você trouxe para a gente. A gente agradece a sua disponibilidade, né, o seu tempo, e já vamos te colocar aí já na próxima. Quando tiveres tempo, a gente sabe que você é muito ocupado, né? A gente encontra um Mas tempinho. vamos fazer o convite aí já para a próxima, tá bom? Eu dou um jeito para ter um tempinho. É, isso Sempre aí. gosto. Bicorporoidade, como te diz hoje. É, dá um abraço aí o pessoal lá da Paraíba,
da Certo, com AME certeza. Paraíba, AME Campina Grande, para todos, AME do Eu sei. Nordeste também, que vocês vão ter um encontro lá também, né? É. Muito bom. Quer falar alguma coisa no final? Quer dar um recado da AME Brasil para gente? É só, pastora, agradeço a vocês mais uma vez de estarmos aqui. Eu acredito que vocês devem ter lido a última mensagem que a doutora Marlene mandou para a gente. Não sei se você já leu, Zé, lá Sim, através do Roberto. Então, aquela mensagem, ela tem uma mensagem de estímulo muito bom e grande para a gente. Eu acho que ali tem muita coisa a nos dizer. Aquela lei é para todos nós. E, como ela mesma diz lá, nós temos que entender o seguinte. Nós, o projeto não nos pertence, pertence a Jesus. Nós fomos convocados para isso aqui, não por merecimento, mas por necessidade, e que a gente tem que se esforçar para tentar fazer o melhor. A exames não nos pertencem, nós somos apenas trabalhadores e servidores, e devemos usar as nossas exames para ser vitrine para todos, e não apenas para projeção pessoal, como ela mesma chama a atenção disso aí. Então, o que eu queria dizer é isso. Vamos, continuemos juntos, tá certo? Fiquem vinculados aí aos seus núcleos. Procurem cada AME fortalecer os seus núcleos, porque a nova sistemática administrativa hoje é exatamente isso. As AMEs, elas se fortalecem e conversam com os seus núcleos, os núcleos conversam entre si com a diretoria da AME Brasil. Havendo necessidade, a AME pode também procurar o canal direto com a AME Brasil. Só que hoje a AME Brasil está num processo de tanta atividade que é mais fácil você, numa AME, ter uma assessoria, um apoio, uma orientação no seu núcleo do que diretamente na AME Brasil. Porque não dá tempo você conseguir atender a todas as demandas. com Então, certeza. muito obrigado a todos vocês, e sigamos juntos, né? Confiantes. Isso aí. Então, eu vou pedir a nossa amiga Verinha, que está aí, para fazer a nossa prece de encerramento. Está agradecendo aí a todos a participação. Tá bom. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, por ter o nosso irmão querido que estuda muito e traz de uma forma tão clara para nós esses ensinamentos da noite. Pedindo a Ti, Senhor, Pai, de infinito amor e bondade, e a Jesus, que é o médico de todos os médicos, que oriente cada vez mais e mais essa população, essa sociedade, essa humanidade, para que possamos estar nos curando, aproveitando essa reencarnação, essa jornada para nos curarmos, porque podemos, como foi dito aqui, fazer muito por nós mesmos, através dessa mudança interior, dessa reforma íntima, desse autoconhecimento, desse auto-perdão e dessa busca de Deus para a nossa vida. Gratidão eterna, Pai, continue nos amparando, nos inspirando a todos, a esses que estão sempre à frente desse trabalho maravilhoso, para que a gente possa estar bebendo desta água pura, desta água limpa que vem de Ti. Que assim seja. Assim Obrigado, seja. gente. Boa noite. Boa noite a todos, um abraço. Vamos falando. Um abraço.